Salve, salve pessoal! Tranquilidade? Eu disse que voltaria com mais frequência e aqui estou, tá pessoal? Eu espero que dessa vez a qualidade aí do vídeo esteja um pouco melhor com a questão da luz, que ele possa ser um pouco mais claro, né? Que eu recebi o feedback de algumas pessoas, né? Falando que o vídeo estava um pouco escuro. Então eu creio que agora vai estar um pouco mais claro. Mas não é eu estar mais claro não, tá pessoal? Deixar bem claro para vocês. É que o vídeo possa estar um pouco mais claro, com a luz um pouco mais ambiente, para que vocês possam estar me enxergando melhor. E dessa vez, já que estou falando em cor, não irei falar sobre a cor da política, tá? Vou falar, deixar um pouco a política, essa política partidária de lado e falar sobre a política social, um assunto que eu gosto muito de tocar. Eu acho ele pouco falado no dia a dia, que é a questão do racismo no Brasil. Então o tema desse vídeo é o racismo no Brasil segundo a minha visão, contando um pouquinho da história que eu conheço, né? E relatando um pouco da minha experiência com essa questão. Só que antes de eu falar, né, da minha opinião sobre esse tema, tá pessoal? Por gentileza, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, de seguir nas minhas redes sociais, tá? Aqui no meu Instagram, no meu Twitter e no meu Facebook, para que você também possa ficar por dentro de outras ações, outras opiniões que eu falo na minha rede, tá? Quando a gente combinou, solta a vinheta aí, editor! Antes de começar a falar sobre a estrutura do racismo na nossa sociedade brasileira, eu preciso que vocês entendam a diferença entre dois conceitos, a do racismo e a da injúria racial. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre povos. Já a injúria racial, ela consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Então a gente precisa ficar bem claro aí na nossa mente para a gente entender o raciocínio aí durante aí o vídeo. Uma diferença bem clara aí que a gente pode colocar para exemplificar esses dois conceitos: se um negro ele é proibido de entrar em algo ou ele é retirado de algum local e a justificativa que dá-se a ele, falando que ele é negro, você não pode entrar aqui porque você é negro. Essa pessoa está cometendo algum racismo. Um exemplo claro é a questão do apartheid, né, que houve na África do Sul, e é a questão dos movimentos nazistas também. Que eles, o nazista, né, tinha na mente, né, infame lá deles, né, do Hitler, e achava que a raça ariana era uma raça superior a qualquer outra raça, principalmente, né, entre o povo judeu, né, e os negros. Né? Então eles achavam superiores só por puramente eles serem brancos. E quando ele fala de injúria, é quando a pessoa te xinga pela sua cor, pela sua religião, por você ser gordo, por você ter a cabeça pequena, por você ser careca, por você ter cabelo, você ter barba. Então quando a pessoa te ofende, principalmente relacionada à sua cor, etnia e religião, ela comete o crime de injúria racial. Eu acho que ficou bem definido isso. Então, bora falar agora sobre a questão da estrutura do racismo no Brasil. Porque o Brasil ainda, né, sendo praticamente o segundo país com o maior número de negros no mundo, é um país tão racista. Então, bora falar um pouco sobre a estrutura desse famigerado racismo no nosso país. Para a gente começar a falar sobre a estrutura do racismo na sociedade brasileira, é necessário a gente entender e conhecer um pouco da nossa própria história. Então eu vou trazer alguns fatos, alguns elementos históricos aqui, para a gente tentar traçar alguma cronologia e você entender aonde foi a formação desse racismo que a gente conhece hoje. Bora lá. O nosso país viveu mais de 300 anos no sistema escravocrata, literalmente retirando o negro do seio da mãe África
para trabalharem aqui no nosso país, para extraírem as riquezas e dar de mão beijada para os brancos europeus na época. Ou melhor, uma correção, para derramar apenas o seu suor, não, derramar o seu sangue, pois o negro ele era humilhado, maltratado, mutilado, molestado, estuprado e assassinado. O negro não tinha voz. Isso tudo acontecia e não tinha como se manifestar, não tinha quem pedir ajuda. Essa realmente era a realidade do povo negro quando ele foi retirado da África e foi trago aqui para o nosso país. A gente foi o último país a condicionar a abolição do negro, que deu-se em 1888 pela benevolente Princesa Isabel. Só que, conhecendo um pouco da história, a gente sabe que ela não foi tão boazinha assim não. Quando eu aprendi sobre a história do Brasil, isso lá no meu ensino fundamental, os livros retratavam ela praticamente como uma heroína. E só depois de adulto eu pude conhecer a história e que não se retrata, não dá para retratá-la desse jeito, né? A abolição chegou aqui em 1888 por mais pressão externas. A gente já tinha vários movimentos negros, vários movimentos abolicionistas na época que já pediam, né, a liberdade dos negros. Um fator histórico que eu tive conhecimento há pouco tempo foi que o Ceará ele foi o primeiro estado, foi a primeira província do Brasil na época a condicionar a liberdade dos negros, que isso não tinha na época no meu livro. Mas voltando para o foco central, em 1888 chegou a abolição para os negros. Ela foi lá, né, por pressão também, porque antes já tínhamos outras leis, né, a lei do ventre livre, onde que o negro nascia, trabalhava até os 20 anos, se eu não me engano, e ficava mais 3 anos como uma dívida aí para o seu senhor. Tinha a lei lá do sexagenário, se eu não me engano também, que trabalhava até os 60 anos e depois estava livre. Mas, gente, a perspectiva do negro naquela época não chegava nem aos 60, tenho certeza, os estudos dizem isso. Mas é claro e notório que uma pessoa que trabalha de sol a sol, que não come direito, né, que está literalmente, não tem um médico, essas coisas que a gente conhece pela história, nunca chegaria até os 60 anos. Mas voltando aqui ao nosso ponto, quando essa lei, em 1888, ela foi assinada e os negros eles se tornaram livres, para onde que eles foram? O que restavam para os negros depois que eles se tornaram, entre aspas, livres? Pessoal, por isso que eu digo que essa lei aí, a rainha lá, a princesa, eles não teve uma estrutura, eles não pensaram, porque eles trouxeram a liberdade para o negro e eles jogaram a sua sorte, jogaram ao Deus dará. E o negro não tinha opção. O que pela história tudo indica, o negro ele continuava sendo uma espécie de escravo, trocando seu trabalho por comida e até mesmo por um teto. Ou ele, quando ele ia para a sua liberdade, ele com certeza o que pagava para ele, não era condizente com o seu trabalho, ou ele partia para a marginalidade. Coincidência, né? Parece que a gente está até falando de coisas atuais, mas não, isso aí é a nossa estrutura. Os negros foram baseados exatamente nessa estrutura que eu vos digo. Falando ainda sobre a questão da estrutura, da história da nossa estrutura, quando o negro ganhou a liberdade, vou até cansar, acho que vou fazer exercício de tanta aspa que eu faço aqui, mas esse tema é realmente complicado, tem muita aspa aí nessa questão de liberdade, mas enfim, bora continuar. Quando o negro ganhou, vou segurar minha mão, hein? Quando o negro ganhou a liberdade, né, para onde que eles iriam? Você acha que as comunidades, né, um termo até hoje não tão usado, né, as favelas, elas surgiram como? Surgiu através de falta de opção de moradia para os negros. Os negros tiveram que ir para o morro, pois não tinha onde ir. Surgiu tanta lei que oprimia o negro. O negro não tinha direito a comprar isso, o negro não tinha direito
a procurar meio emprego, porque dependendo da hora ele podia ser pego na lei de vadiagem, a lei da capoeira, né, que oprimia, né, por um tempo aí o negro está exercendo, né, essa arte que a gente sabe que vem de origem africana. Então nada de bom, nada, o negro foi liberto, não tinha uma política social para agregar o negro na sociedade. Ele foi jogado aí. E daí que surgiu, na época aí, os intelectuais perguntavam o que vai fazer, para onde, de onde veio, a gente sabia de onde veio os negros, mas para onde vai, o que eles vão fazer, o que eles vão comer, parece até tema de Globo Repórter, né? Mas é o que permeava, é o que passava na cabeça dos intelectuais. E aí surgiu, então, a questão aí de umas coisas que eu mais detesto nessa história, foi a questão da eugenia. Existia corrente aí que a melhor raça, os melhores traços, né, eram os brancos. Então, o nosso querido, amado João Batista Lacerda, ele foi defender essa tese, né, lá no Congresso Universal das Raças em Londres. E, segundo ele, a nossa população, né, a nossa sociedade, ela ia embranquecer. Porque nessa época já tinha muito mestiço também, né? Como havia muito estupros, né? Então surgiu muito mestiços na época. Então aqueles mestiços que nasciam com a pele mais clara, aí já começa o efeito da estrutura, né? Ele podia até ter uma condicionante na senzala, né? Naquela casa grande, não deixaria de ser escravo, mas teria entre aspas, eu de novo com aspas, teria alguma regalia. E o negro que nascesse, né, um mestiço, na verdade, com a pele escura, nem confiança, né, daria. Mas, enfim, voltando, né, ao tema central, essa tese da eugenia, pessoal, é a mais racista possível. Porque esse infeliz, ele atestou que ele era médico, antropólogo, ele atestou que com a abertura... Ah, tá. O que o país fez? Ele começou a atrair os imigrantes. Vou chegar lá, vou ligar os dois, tá? Ele começou a atrair os imigrantes, fazer proposta para os imigrantes virem, italianos, os espanhóis, os alemães, os povos aí europeus, eles foram oferecidas para eles vantagens, como terra, hoje que a gente conhece como questão de grilagem, até dinheiro, né? E até animais foram, né, colocados à disposição dessas pessoas se viessem para o Brasil, né? Com nossos famosos, nossos imigrantes aí. Coisas que o negro não teve nem sequer opção de... Não teve nem opção, na verdade, veio. Então, com isso, na teoria dele, ajudaria a embranquecer. O tema é exatamente esse, a embranquecer a nossa pele, né? A sociedade. Então, os negros, como não tinham para onde ir, a tendência é que eles morressem, fossem exterminados aí pela própria natureza. Mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu tô aqui, ó, pessoal. Sou prova que, graças a Deus, essa teoria bizarra aí não deu certo. Porque eu tava fazendo aqui os cálculos, minha avó tem uns 90 para 91. Então, se ela nascesse 42 anos antes da abolição, ela seria escrava. Mas eu tenho certeza que o meu bisavô e meu tataravô, eles foram escravos. E graças a Deus, essa teoria idiota aí da eugenia não foi adiante. É porque os negros, graças a Deus, né, se proliferaram, né? E aí, com essa estrutura toda aí corrompida que eu plantei aí, mostrei para vocês, a gente vai começar a entender como isso se condiciona, né, no nosso tempo, né? Como a gente vê, como eu vejo o racismo hoje na sociedade. O que mais me incomoda, principalmente em relação ao racismo, é o negacionismo. Não é trocadilho não, tá? O negacionismo com racismo não. Tem muitas pessoas que negam a existência do racismo, mesmo conhecendo a estrutura. Mas eu acho que esse tipo de pessoa, ela desconhece totalmente nossa história, mas ou ela vive em outro planeta, ou ela vive em outra galáxia, porque não é impossível negar que existe racismo no nosso país. E outra, se ela não conhece a nossa história, não conhece a nossa estrutura,
Então, basta ver a nossa Constituição, que é uma Constituição nova de 88, que lá, se eu não me engano, no artigo 4, no inciso 8, tem lá descrito lá que o racismo é crime. Então, se os grandes juristas, né, avaliaram, colocaram lá racismo como crime e não existe, por que colocar? Então, eles vão, tem lei para combater algo que não existe? Então, essa pessoa realmente ela está totalmente fora da caixinha. Mas vamos embora se ater, pessoal. O nosso país, ele é um país miscigenado, né? A gente tem mistura aí de negros com índio, negros com brancos, com amarelos, com europeu, espanhol, né? E por alemães e por aí vai. Então, o que também que eu vejo que muitos negros não se encontram, não conseguem se encaixar em um grupo, né? Exatamente devido a essa miscigenação. Em 82, nos Estados Unidos, surgiu uma escritora, Alice Alker, com o termo colorismo, onde que ela, no seu estudo, ela afirma que pessoas com pele mais clara e ligada também ao biotipo mais de uma pessoa branca, ela vai sofrer menos preconceito. E a pessoa com a pele mais escura, ela vai sofrer mais preconceito. É a tendência. Isso é bem raro, hein? Isso é bem lógico aqui no Brasil. Eu falo por mim mesmo, que eu sou um negro, né, retinto, né, que eles falam, né, retinto, que é o negro da pele mais escura. Eu conheço negros da pele um tom um pouco mais claro que o meu, que eles não se consideram negros. Então a nossa estrutura, ela acabou durante aí séculos, ela contaminando até nós negros. A gente não se aceitava. Eu lembro que a minha criação na década de 90, a gente não tinha referências, né, em poderes públicos, poderes jurídicos e executivos, referências negras. A gente tinha sempre grandes referências na música, no futebol, e esses lugares parece que predominava para a gente. A gente vivia praticamente, a gente que querendo ou não, né, é a massa, que a gente é mais de 53% entre negros e pardos, a gente não se encontrava. E outra, pardos, tá, pessoal, também está dentro do grupo negros. Então, nosso país, a raça negra no nosso país, ela é dividida entre, segundo o IBGE, tá, entre pretos e pardos. Eu sou preto, mas eu tenho prima parda, mas ela está dentro do grupo negro. Então as pessoas que são pardas, elas quanto mais, aquela questão do colorismo, elas quanto mais claras elas são, elas tendem a se afastar. Então para ela não se afastar da questão aí racial, ela tem que entender a história, a estrutura, porque senão você nasce num país miscigenado, onde sua pele é clara e você não encontra no seu próprio grupo, aí começa a questão do racismo. O racismo contra nós mesmos, né? A minha visão sobre o racismo na sociedade brasileira e como combatê-la é muito simples. O primeiro passo é nós negros nos aceitarmos, entender a nossa história. A gente entendeu a história e a gente nos aceitamos, 50% já está resolvido. Mesmo dentro do grupo, né, negros, pretos e pardos. E a outra questão é muita política pública. A gente sabe que a gente precisa do poder público e muito, né, através de leis, através de incentivos para trazer o povo negro no lugar que tem que ser direito. O povo negro, né, eu não falo pelo todo o povo negro, né, mas pelo menos uma maioria, vamos assim dizer. A gente não quer privilégios. A gente não se sente melhor do que uma outra raça ou de alguém mais claro. Não. Até mesmo porque a gente que, pela história, a gente que mais sofre com isso. Então a gente não quer nenhum tipo de privilégio. Só que a gente também reconhece que se a gente não tiver nenhum tipo de política pública, né, que conceda a oportunidade do negro estar onde era para ele estar. Só que a gente sabe que o negro não tem as mesmas oportunidades no Brasil. Devido a tudo isso que eu venho falando no vídeo, devido à nossa estrutura não nos apresentar as mesmas oportunidades com uma pessoa branca. E ainda dentro do nosso grupo ainda negro, a gente sabe que dentro do nosso grupo,
pessoas com a pele mais escura, elas são mais propensas a ter menos chance de sofrer no mercado de trabalho e sofrer ainda mais preconceito que tem pele clara. Então isso tudo nos norteia. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e só por estar com roupas diferentes, né, do habitual, roupa mais social, a pessoa não me via como gerente. A pessoa já via em mim, você é o segurança? Nada como segurança. Mas por que me retratar como segurança? Por que eu não posso ser gerente? A minha geração ela não gostava de ser negro. Eu não gostava de ser negro. Pasmem. Porque tudo que remetia ao negro era ruim. Então a gente aprendeu a não gostar do nosso cabelo, não gostar da nossa pele, a não querer se relacionar, né? Quase gasgou, hein? Engasgou, na verdade, a se relacionar com pessoas negras porque era feio, era ruim, seus filhos seriam, né, tratados mal também, entre outras histórias. Um fato que marcou na minha infância, que eu sofri racismo dentro da minha própria família com uma pessoa negra, porque ela era parda, só tem a pele mais clara. Ela chegou para mim e falou que eu não podia brincar com as crianças, porque as outras crianças, além de ter um poder aquisitivo maior, elas eram brancas. E eu sem entender nada. Tá vendo como a questão do racismo ela está em todo canto, ela não pertence só a uma classe social ou só a uma cor? Por isso que é importante, tá, pessoal? Então, meus pretos, minhas pretas, pardos e brancos, né? Vamos sim lutar contra o racismo. A gente precisa cada vez mais tocar esse assunto, falar mais sobre esse assunto, para que esse assunto não caia no esquecimento, a gente botar um tampão nos olhos e achar que as coisas são normal. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar sempre lutando por essa causa, tá? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, né? Essa é a minha opinião. A gente precisa se aceitar mais como negros e ter muita política pública, né, de conscientização na sociedade para que o que ocorreu de termos antigamente não ocorram mais, que a gente não pode também ser mais visto como subalterno e ser tratados como tais, tá? Pois é, pessoal, eu sei que o tema é polêmico mesmo, tem muita coisa específica desse tema que eu gostaria de falar, mas se eu fosse pegar cada coisa específica, né, ficaria um vídeo mais longo, esse aí já ficou bastante longo, mas eu vou pegar cada tema específico e vou tentar fazer em um vídeo menor, mas voltado para essa temática, né? Quero falar sobre movimentos negros, sobre a questão da miscigenação, sobre essa diferença entre preto e pardo, né? Sobre os movimentos negros. Será que realmente os movimentos negros eles são de esquerda, são de direita? Será que essa partidarização compromete, né, a credibilidade dos movimentos negros? Tenho mais experiência para estar contando. Uma hora eu vou falar só de experiências, né, como negro que eu passei aí na minha vida. Trazer histórias também, né, da minha tia, dos meus amigos, várias pessoas que estão aí, que eu tenho história bacana sobre esse tema. Mas eu vou dar mais uma enxugada, viu? Espero que tenha gostado do tema. Igual eu falei, vou continuar trazendo coisas relacionadas a diversas, né? Não só sobre política, né? É bom a gente sair um pouco aí dessa questão de política partidária. Mas deixa o seu like aí desde já. Se gostou, se não gostou, deixa o dislike também, mas espero que tenha gostado. E daqui a pouco eu estou voltando, tá, pessoal? Até breve!